Bom, voltando aqui para falar sobre essa questão do suicídio na teoria histórico-cultural. Eu queria falar para vocês sobre 2 TCCs orientados por mim que trataram do suicídio. Um é o TCC da Nilma Socorro Nantes, ela chama Violência Autoprovocada na Rede Municipal de Saúde em Corumbá nos anos de pandemia, e a Nilma apresenta os dados de autolesão, de violência autoprovocada, suicídio, em Corumbá. Ela apresenta os gráficos, né, como que ela vai, os números dos gráficos, ela qualifica, vai trabalhando os dados que ela encontrou, mas também faz essa leitura, né? Esses dados alertam para o fato que vivemos em uma sociedade fundamentada na exploração e profundamente marcada pela opressão, pela desigualdade, pela competitividade e pelo individualismo. Evidenciam ainda que as motivações para a prática de violência autoprovocada estão relacionadas também às questões de violência e opressão que se manifestam nos espaços laborais, sociais e familiares, na exploração econômica, na falta de acesso à educação de qualidade, à cultura e aos atendimentos de saúde. Ela traz para o contexto de Corumbá, né, que é a única cidade do interior de Mato Grosso que possui um núcleo de vigilância de doenças e agravos não transmissíveis, né, que é o DANTE, desde 2009. E daí ela vai falar do DANTE, que reúne esses gráficos e esses dados e como que isso é tratado, né, desde a notícia até o atendimento, né, quando que o primeiro atendimento ocorre, para onde que ele é encaminhado, o que é responsabilidade de quem, é bem interessante. Eu acho que eu vou postar para vocês conhecerem esse trabalho. E o outro TCC é o TCC da Emily. A Emily foi a aluna que me fez começar esse grupo, e infelizmente a Emily nos deixou no ano passado. O TCC dela é bem interessante, ela trabalha a emoção na adolescência, o suicídio e a questão da emoção na adolescência. Vou ler a questão da emoção no suicídio em adolescentes em Corumbá, né, baseado no trabalho de atendimento que o grupo fez nas escolas, né? A gente foi instado a atender as crianças na escola que cometiam violência contra si mesmas. Então a Emily faz um trabalho bem interessante, né? A partir dessas atividades realizadas, né? A partir da prática do que ela viu, do que ela vivenciou, do que ela ouviu, do que o grupo atendeu, né? E eu quero ler alguns trechinhos, mas eu vou compartilhar com vocês também no AVA esse TCC. Não vou cobrar nada de vocês em relação a ele. Se vocês quiserem ler, vai estar disponível. Então ela começa falando que a morte é um tema tratado como tabu pela sociedade, principalmente quando relacionado ao suicídio, que é um tema completo, que ao invés de ser discutido abertamente é silenciado, e atualmente estima-se que por ano cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio, ou seja, a cada segundo uma pessoa tira a própria vida. Essa é considerada a segunda principal causa de morte no mundo inteiro entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Esse cenário estatístico
motivou a OMS a colocar o tema como prioridade global de saúde pública, incentivando os países a adotarem estratégias de prevenção com abordagem multissetorial de forma a quebrar estigmas e tabus. Né? Com relação à população brasileira, na época que ela defendeu, a estimativa era que cerca de 12 mil pessoas cometessem suicídio por ano. Dados do Ministério da Saúde de 2020, sendo que a região sul tem um dos maiores índices e, ao ser considerado o tema como um problema do sujeito individual, ele não vem sendo reconhecido como questão de saúde pública. E, em função disso, as ações à prevenção nem sempre consideram a natureza multideterminada do fenômeno. Segundo Durkheim, o suicídio é todo caso de morte que resulta direto ou indiretamente de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima e que ela sabia que produziria esse resultado. Já a tentativa de suicídio é o ato assim definido, mas interrompido antes que dele resulte a morte. Naquele livro do Conselho Federal, inclusive se orienta a não tratar de maneira jocosa essas tentativas, né? O cuidado de se tratar com muito respeito essas tentativas que não obtiveram sucesso. Né? Então, defendemos aqui, nesse trabalho, isso aqui está no trabalho da Emily, que o surgimento do comportamento suicida, isso a gente batendo a cabeça, pensando, né, que o surgimento do comportamento suicida pode ser indicativo do esvaziamento de sentido, ou seja, representa um momento em que a pessoa não vê mais sentido na sua vida e o suicídio surge como uma saída, uma forma de cessar o sofrimento psíquico, o que pode não significar um real desejo de morrer, mas o de libertar-se da angústia. Né? Teve uma pessoa que eu acompanhei a história e que ela acaba se matando. Ela falava para a mãe, eu não quero morrer, eu quero cessar essa dor que eu sinto. Né? Então, a gente botou uma epígrafe daquela banda System of Down, que tem uma música que fala o que há em nós que se faz de surdo aos gritos do sofrimento humano, né? E que é citada por Friedson, que fala dessa angústia, né? que trata a depressão como perda de conexão, perda de narrativa, de significado e da capacidade de representação de si mesmo, né? De self-representação. Então, baseando-se no episódio de depressão e sua experiência pessoal, essa autora relata que se sentia incapaz de criar significado para suas experiências. Não havia um trauma, uma perda que explanasse a quantidade de dor que sentia. Acredita que a depressão em si mesma havia se tornado o objeto significativo que ficou no lugar de algo perdido há muito tempo, talvez a inocência da infância. Aí ela fala que a dificuldade de articular o que estava passando de forma significativa e transmitir aos outros para que seja reconhecido sustenta a depressão, e essa vai acrescendo até o ponto em que haja mais dela, da depressão, na pessoa do que da própria pessoa. Né? Então, é preciso considerar que o sofrimento psíquico é algo da ordem da vivência, algo da ordem da existência. Todos nós, mais hora ou menos hora, em maior ou menor intensidade, desenvolvemos sofrimentos psíquicos. Isso aqui ela citando o Neto Barenstein, o Nilson Barenstein Neto. E o sofrimento psíquico, lembra-nos o Nilson, não é a mesma coisa que transtorno psiquiátrico. Então, nesta vertente, a gente não trata o suicídio como um transtorno psiquiátrico. Muita gente trata, nós não. Assim, ao contrário do que se costuma imaginar, o suicídio nem sempre está ligado a um transtorno mental. Criou-se um estigma ao se associar o suicídio a transtornos mentais e, com isso, ignora-se os múltiplos fatores ligados ao lado social desse fenômeno que podem secundar em uma ideação suicida ou até mesmo na consumação do ato em si. Pensando para além dos fatores individuais, Durkheim realizou uma análise onde ele ressalta os suicídios como sendo um fenômeno social.
não pessoal, não individual. De fato, se em vez de enxergá-los apenas como acontecimentos particulares, isolados uns dos outros e cada um exigindo um exame à parte, considerarmos o conjunto dos suicídios cometidos numa determinada sociedade durante uma determinada unidade de tempo, constataremos que o total assim obtido não é uma simples soma de unidades independentes, uma coleção, mas que constitui por si mesmo um fato novo e sui generis, que tem sua unidade e sua individualidade, por conseguinte sua natureza própria, e que, além do mais, essa natureza é eminentemente social. Então, ele fala, olha, eles não são iguais, e a gente não tem que generalizar, porque cada fato tem sua particularidade, mas que advém de um fenômeno social. E Marx também vai identificar os fatores sociais ligados ao suicídio ao postular as doenças debilitantes contra as quais a atual ciência é inócua e insuficiente, as falsas amizades, os amores traídos, os acessos de desânimo, os sofrimentos familiares, as rivalidades sufocantes, o desgosto de uma vida monótona, um entusiasmo frustrado e reprimido são muito seguramente razões do suicídio para pessoas de um meio social mais abastado e até o próprio amor à vida. Essa força enérgica que impulsiona a personalidade é frequentemente capaz de levar uma pessoa a livrar-se de uma existência detestável. Então, tanto Marx como Durkheim já viam o suicídio como um fenômeno produzido social e culturalmente, que necessita compreender como fator determinante as relações que se dão na vida coletiva e que está além das limitações de elementos psíquicos e biológicos. Então, sendo assim, toda a sociedade tem, portanto, em cada momento de sua história, uma disposição definida para o suicídio. Nas palavras de Durkheim, cada sociedade se predispõe a fornecer um contingente determinado de mortes voluntárias. Então, e o Marx vai dizer, o suicídio não é mais que um entre os 1000 sintomas de luta social geral. Uma questão social. E o Jung também deu uma entrevista, foram 4 entrevistas para o Richard Evans. O Jung já estava velho, e o Richard Evans era professor da Universidade do Texas, e ele vai em 1960 até a Suíça para entrevistar o Jung, e o Jung nessas entrevistas fala da sua preocupação com o aumento do uso de medicamentos nas sociedades ocidentais. Ele falava já em 1960 que o crescimento do uso de psicotrópicos tem sido alarmante nos últimos anos. Ele já alertava para o uso. E atualmente, isso está ficando evidente, está mais do que evidente, tem filmes tratando dessa indústria, e os dados do Conselho Municipal de Farmácia dizem que o nosso país está entre os 10 que mais consomem medicamentos no mundo. Além disso, no plano brasileiro, os retrocessos do Plano Nacional de Saúde Mental e o ensejo, a lógica manicomial, que persistem, e medicalizante, vai de encontro às conquistas implementadas no âmbito da reforma psiquiátrica brasileira e mundial. E daí ela vai tratar da questão na adolescência. Mas então, nessa vertente, a gente não trata como um problema individual, mas como um problema social, como manifestação de um problema que é social e que está presente na cultura de um determinado tempo. Esse aumento é indicativo disso. É isso, gente. Eu vou postar os 2 TCCs para quem quiser dar uma olhada, fica à vontade. É isso.